Vamos começar essa edição então. Porque Cristiane Freitas, que é esposa do governador Tarcísio de Freitas, afirmou nas redes sociais que o Brasil precisa de um novo CEO, o seu marido. O governador de São Paulo havia publicado um vídeo de um discurso em que defende a chegada de um novo mandatário para administrar a nação, reduzindo o tamanho do Estado, fazendo privatizações e acumulando investimentos, afirmando que o país não aguenta mais 4 anos de PT. A primeira-dama, então, fez o comentário em apoio a Tarcísio, que curtiu em seguida. Nos bastidores, uma ala do Centrão ainda avalia que o Flávio Bolsonaro pode desistir da candidatura à presidência, abrindo caminho, então, para o governador, mesmo com o senador negando esta possibilidade. Vamos abrir essa edição conversando com o Roberto Mota, diretamente lá do Rio de Janeiro. Mota, claro que nós estamos analisando todas essas situações, muitas suposições, pesquisas e, mais uma vez, agora tem essa palavra aí da mulher do governador Tarcísio de Freitas. Qual que é o peso, Mota? Seja bem-vindo, boa noite. É um peso muito grande. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Poder contar com o apoio da esposa faz uma diferença enorme na vida do político. Tarcísio e sua esposa construíram uma vida em comum ao longo de muitos anos. É um privilégio receber uma declaração pública de apoio da esposa como essa, especialmente em um meio tão complicado como é o meio político. Para o político, a família serve como uma âncora na realidade. Parabéns ao governador por essa conquista e parabéns à primeira-dama pelo gesto. Muito bem, vamos receber agora o Henrique Kriegner aqui nos Pingos nos Is. Henrique, a gente está falando a respeito aí de possibilidade de candidaturas, mas de qualquer forma essa mensagem acaba sendo direta para uma possível eleição presidencial de Tarcísio em 2026. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Matos, boa noite ao Mota, ao Diego, todos que nos acompanham aqui no Pingos nos Is. De fato, Matos, nós temos uma apimentada aí nessa discussão que não estava ainda distensionada, né? Vale a pena a gente lembrar que o pré-candidato Flávio Bolsonaro já tinha até inclusive pedido aos seus seguidores que não pressionassem ainda mais o governador Tarcísio, porque não era o momento, e que ele já havia declarado seu apoio ao projeto do Flávio Bolsonaro para a campanha aí, presidencial desse ano, e que estava tudo resolvido, então não adiantaria. No entanto, surge esse comentário da primeira-dama aqui de São Paulo, que adiciona um pouco mais de pimenta. Não só, e aí eu vou dizer, Matos, não é pimenta naquilo que é concreto, é pimenta na especulação. E não ajuda o fato também de que a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro compartilhou nos seus stories esse mesmo vídeo. E aí já se levanta aí a possibilidade das duas estarem unidas numa ideia de substituição de Flávio. E nós vamos ver que no fim do dia isso é mais especulação. O que é o fato que nós temos agora nas mãos é que Flávio Bolsonaro é o pré-candidato do PL indicado pelo Jair Bolsonaro para concorrer à presidência do Brasil agora em outubro de 2026. Agora, Diego Tavares, evidentemente que uma postagem como essa, né, teria o aval do governador, né? Também não dá para a gente imaginar que foi apenas na mente da esposa do governador. Então, ou seja, a gente fala há muito tempo aqui que as definições vão ser lá por abril, portanto, março, nós teremos aí o conhecimento, mas de qualquer forma, então, demonstra que ele está no páreo ainda para a presidência. Seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Marcelo Matos, boa noite aos meus colegas de bancada e toda a nossa querida audiência aqui dos Pingos nos Is. Marcelo, isso realmente traz uma penumbra muito mais espessa sobre todas as teorias que se fazem em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro e da existência ainda de uma intenção de candidatura presidencial por parte de Tarcísio de Freitas. Uma coisa são aliados políticos dizendo que Tarcísio de Freitas ainda está no jogo, são alas do Centrão que fazem pressão para que Tarcísio não abandone esse projeto presidencial.
Outra coisa é quando a mensagem vem de quem divide a cama com o governador todos os dias à noite, de quem conversa sobre os assuntos políticos com o governador, não no horário de expediente, mas no horário em que o governador vai para o seu descanso. Então, eu acho que o comentário da primeira-dama aqui do estado de São Paulo torna muito claro que, primeiro, há uma intenção por parte de Tarcísio de Freitas, uma predisposição a disputar as eleições presidenciais. E que, em segundo lugar, há a possibilidade da existência de um racha nesse núcleo duro composto tanto pela família Bolsonaro quanto pelo governador de São Paulo e outros players mais próximos da figura de Jair Bolsonaro. Essa penumbra, ela só vai se dissipar de fato meados de abril, quando termina o prazo para desincompatibilização dos governadores que estejam em exercício de mandato e queiram concorrer à presidência. Até lá, certamente muita especulação vai acontecer, muita fofoca de bastidor vai acabar aparecendo e muito mais dessa fratura que existe na direita acabará sendo exposta ao público, porque nós estamos falando de uma briga de poder muito grande que não é só uma briga pela possibilidade de disputar a presidência do Brasil, mas uma briga pelo protagonismo no campo da direita. Isso envolve, enfim, um plano político que pode se estender não só até as eleições de 2026, mas que diz respeito às eleições de 30, 34 e por aí vai, porque a direita é cada vez mais a opção do brasileiro, é o campo político que está em ascensão, que cresce no país. Logo, a liderança dentro desse campo é extremamente disputada. Tarcísio de Freitas, sem dúvida nenhuma, ainda está no jogo. Mota, o Kriegner, ele fez a ressalva que a Michele Bolsonaro republicou, portanto, essa mensagem. Aí, claro, já fez essa leitura. E será que há, portanto, aí nos bastidores, então, uma união e uma desunião com a família, lá o clã Bolsonaro? Marcelo, isso me parece o equivalente digital daquela arte antiga de ler o destino nas folhas de chá. Agora a gente fica tentando ver quem clicou, quem deu like, quem compartilhou, porque a postagem foi feita por fulano de tal. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se algum dia a minha mulher fizer alguma postagem expressando uma opinião dela, vocês podem ter 100% de certeza que ela não me perguntou antes. Ela não me pediu autorização e ai de mim se eu for reclamar com ela. Então eu acho que a gente está trabalhando com muitas suposições. Eu acho que é natural, né? A cena política do Brasil é altamente carregada. A gente tem pouca informação sobre o que acontece, mas eu acho que por trás disso eu não vejo nada mais do que a expressão sincera de afeto e de apoio de uma esposa. Eu acho isso uma coisa extremamente positiva. Agora, Kriegner, evidentemente tem um político que é o Tarcísio, a esposa não é política, para ela fazer algo nesse sentido, evidentemente tem um aval, né? Olha, Matos, eu não sei se aval necessariamente, porque foi um comentário, né? Não foi uma postagem, um vídeo elaborado, alguma coisa nesse sentido. Talvez foi um comentário que surgiu ali. Eu concordo com o Mota, eu acredito que não dá para a gente agora dizer que é esse fato que vai ditar as cartas. Até porque ninguém pode negar que existe uma articulação, e aí não só agora dentro da casa do governador Tarcísio, mas também nas presidências de partido, existe essa articulação na Faria Lima, em outros tantos, que players de muito peso querem que Tarcísio seja o candidato. Inclusive, não se discute se, por exemplo, Tarcísio quer ou não quer ser o candidato. A questão é quem pode ser o candidato. E se chegou a um acordo anteriormente, e Tarcísio sendo a principal voz desse acordo, de que seguiria a indicação do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro indicou Flávio e todos estão seguindo até esse momento. Ninguém ainda pulou do barco, né? Então, e espero também que não pule. Mas se nós ficarmos nessa questão, essa síndrome meio que de viúva, toda vez que alguém chegar e dizer, olha, o Tarcísio seria o melhor candidato, o Tarcísio, e aí dizer que é um traidor, que é uma pessoa... existe uma vontade, existiam grandes setores que queriam que Tarcísio fosse o candidato e que talvez vão dormir desgostosos pela decisão do presidente Bolsonaro, mas é parte do jogo. Não quer dizer que exista um golpe por detrás sendo tramado para derrubar o Flávio ou para mesmo rivalizar com ele, porque justamente o próprio Tarcísio já afirmou várias vezes de que ele é fiel à direção do presidente Bolsonaro. Ir contra isso seria um tipo de tiro no pé, suicídio político, que eu tenho certeza que ele não vai cometer.
E ontem, né, Diego Tavares, nós trouxemos a palavra de Flávio Bolsonaro, garantindo que então ele conta com o apoio do Tarcísio, porque também surgiu essa história de que não haveria então um empenho do Tarcísio, declarações em relação ao Flávio, a sua candidatura, e hoje vem essa situação. Então, quer dizer, isso acaba criando, evidentemente, uma instabilidade. Cria instabilidade, Marcelo, mas eu sinceramente não acredito em um projeto de Tarcísio fora do espectro bolsonarista. O Tarcísio é um político que tem muita personalidade, é um político que conseguiu, inclusive, o que poucos políticos conseguem, que é dividir bola, eventualmente, com o Bolsonaro e não ganhar um desgaste muito grande com isso, ou até mesmo a pecha de traidor. É um político que, como o próprio Flávio Bolsonaro disse nessa fala que você faz referência, um político bolsonarista raiz, uma cria de Bolsonaro, nas palavras do próprio senador e pré-candidato à presidência do PL. Mas o fato é que a política ela não é composta só das vontades individuais. A influência de todos esses players que o Kriegner elencou muito bem aí, eles é levado em conta quando uma candidatura, da importância da candidatura presidencial, é definida. E, de fato, ninguém esconde isso, inclusive os próprios caciques dessas alas do Centrão, das principais alas do Centrão, manifestaram uma preferência pela candidatura de Tarcísio de Freitas. Agora, é uma situação totalmente distinta quando nós temos uma predisposição manifestada pela esposa do governador, o que pode, inclusive, ser traduzido, como eu disse, como a própria vontade do governador revelada à esposa em momentos da intimidade do casal. Em momentos nos quais, como eu disse, o Tarcísio não está exercendo as suas funções de governador, quando conversam em casa sobre política. Isso sim cria, de fato, uma instabilidade, mas eu realmente não acredito que isso isso possa acabar gerando um racha dentro de uma direita para um lado bolsonarista, para outro uma direita tarcisista. Mas, como eu disse, traz uma penumbra para o jogo. Isso se robustece por alguns elementos. A exemplo da manutenção do plano de Carlos Bolsonaro de concorrer ao Senado por Santa Catarina, deixando uma eleição muito mais simples para ele no Rio de Janeiro, que seria até então destinada ao irmão Flávio Bolsonaro. Se Carlos Bolsonaro mantivesse o seu colégio eleitoral no Rio, essa dúvida, por exemplo, já ficaria sanada e a candidatura de Flávio ganharia mais robustez. Eu tenho uma tese de que o grande ponto que vai nos revelar se a candidatura de Flávio Bolsonaro é para valer, e eu abro aqui um parênteses para dizer que eu acredito que a candidatura dele é para valer, é a discussão sobre a derrubada do veto do PL da dosimetria. Muita gente diz que, nos bastidores, diz que agora a derrubada desse veto será imposta a Flávio Bolsonaro como uma condição do abandono dele dessa candidatura e prestação de apoio a Tarcísio de Freitas. O time, nesse sentido, com essa declaração da primeira-dama de São Paulo, até milita a favor dessa tese. Claro que tudo isso são teorias, são as coisas que nós podemos conjecturar aqui, porque, afinal de contas, eu desconfio que nem mesmo esses players têm ciência total, têm a plenitude daquilo que realmente vai acontecer. A política é sempre muito incerta, é cheia de surpresas, e eu acho que esse é o elemento que nos faz gostar tanto da política. A ausência de um dia morno sequer no trajeto do dia de hoje até as eleições. Como eu disse, acredito que a candidatura de Flávio é para valer, mas até o prazo da desincompatibilização nós teremos essas penumbras em volta da candidatura, sempre colocando em xeque a robustez e a veracidade do projeto. Agora, Mota, será que não foi no início lá que ele falou que você, mas também posso não ser? Quer dizer, ele titubeou lá logo na largada, e aí fica sempre essa história? Eu acho que a posição do Flávio é legítima e é séria, mas ela está submetida, como, aliás, as posições de todos nós, sejamos políticos ou não, às circunstâncias do Brasil de hoje. Nenhum de nós aqui tem o pai preso nas condições que Flávio tem o seu pai. Eu não conversei com Flávio, não conversei com ninguém da família Bolsonaro, não tenho nenhum acesso ao núcleo duro da campanha dele, mas eu acredito que a situação do pai dele seja provavelmente o maior fator motivador para a sua campanha. Eu consigo imaginar um pensamento de que a única forma de encontrar uma solução para o pai dele seja Flávio se eleger presidente da República. Então eu acho que isso pesa bastante, tanto para Flávio quanto para Tarcísio ou qualquer outro que seja candidato
Esse é um caminho cheio de obstáculos, é um caminho cheio de encruzilhadas, cheio de fogo amigo, de pessoas que estão fingindo ajudar, mas querem atrapalhar. E, por último, a gente tem todo o caos institucional do Brasil de hoje. Hoje você vê um político sendo aplaudido, um político fazendo discursos, apresentando projetos. Amanhã esse político está sendo investigado, depois da manhã ele pode estar sendo exilado. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então eu não acho que a gente pode cobrar de Flávio ou de ninguém uma campanha presidencial de primeiro mundo enquanto a gente está no terceiro mundo. Porque ninguém nega, né, a interferência e o papel do ex-presidente Bolsonaro nessas eleições, o seu poder em relação à direita. Isso é indiscutível, de fato, o grande líder ainda da direita. O que fica, né, nessa história, a gente já falou aqui, não é a primeira vez, né? Se apoia Tarcísio de Freitas, e no caso Tarcísio de Freitas vence essas eleições, dificilmente ele não vai tentar uma reeleição futura e isso abafaria toda essa questão que envolve a família Bolsonaro. A escolha de Flávio Bolsonaro é legítima, como o Mota colocou, aliás, ele vai ter o apoio do pai dele, então claro que ela é legítima, mas nessa largada, Kriegner, faltou essa firmeza. Vai ser ele, pronto, acabou. Da mesma forma que o presidente Lula disse o seguinte, eu vou concorrer à reeleição. É questionado com a sua idade e tudo mais, mas já garantiu que vai ser. Essa falta de firmeza também na largada abre todo esse espaço, mas o Mota também colocou, evidentemente tem fogo amigo, tem toda a especulação, tem muita gente que não quer isso também. Eu acho que tem um ponto aí, Matos, se a gente puder recapitular um pouquinho na história, que a gente precisa considerar. O anúncio da candidatura, né, do Flávio Bolsonaro e da bênção do Jair Bolsonaro sobre o Flávio para ser o candidato em nome dele, veio quando o pai estava na cadeia, né, feito através de uma intermediação do Valdemar da Costa Neto. Então, ficou ali uma questão que realmente não foi feito da melhor das maneiras, né, como o Mota coloca, aquela campanha de primeiro mundo, aquela coisa bem produzida, porque ele perdeu completamente o seu direito até mesmo de se expressar. Então, um político, ex-parlamentar, ex-presidente da República, que perdeu a capacidade de se comunicar com os seus apoiadores e também com qualquer outra pessoa, né? Acho que esse é um ponto. O segundo, para a gente considerar também, é justamente a questão de que, uma vez feito esse anúncio, o Flávio Bolsonaro fez aquela coisa, olha, se for aprovado a anistia, eu tiro a minha campanha, né, de campo. E isso era óbvio, na verdade as pessoas entenderam isso como uma oferta de moeda de troca. Então a campanha vem como uma moeda de troca, só que na verdade o que ele estava fazendo era uma pura constatação. É óbvio que se Bolsonaro fosse 100% anistiado e tivesse os seus direitos políticos restaurados, então ele seria o candidato e não mais Flávio. Essa fala serve para o Tarcísio, serve para todos os outros postulantes, até os governadores. Uma vez Bolsonaro apto para concorrer, é óbvio que ele estaria concorrendo e não esses que estavam disputando pela sua indicação. Então, mas essa fala ficou muito caracterizada como se fosse uma oferta que Flávio estivesse fazendo do tipo, aprova a anistia que eu saio, então eu não saí de vez, estou saindo. Isso tudo dá essa impressão de que foi uma campanha que estava testando as águas, mas desde o início, quando saiu a oficialização, a minha impressão isso aqui não é para testar as águas, não. Ele vai até o final e Bolsonaro é intencional quando fez isso. Ainda tem desdobramentos a acontecerem, como eu falei, nós não vimos ninguém do barco que se diz de direita pular para fora do barco ainda oficialmente, né? Aqueles que já tinham anunciado candidatura mantiveram as candidaturas e os outros estão a definir. Mas nós vamos ter novidades, quanto mais próximo nós chegamos aí da definição e das convenções partidárias. Outros nomes podem surgir. Tivemos um pequeno abalo aqui na relação de PP e governador Tarcísio no estado de São Paulo, que era invisível antes e agora houve esse pequeno cisma que, na minha opinião, não vai ser um grande racha, só um pequeno ponto ali na escala Richter da política. Outros podem acontecer também. Então, Flávio vem para ficar e essas pequenas coisinhas azedaram um pouco o começo, mas ainda tem tempo de recuperar.
Sem dúvida, tem muito tempo ainda, muita especulação, muito trabalho nos bastidores. Diego Tavares, mas só lembrar também, o Kriegner colocou essa questão da anistia, mas é bom lembrar que em 2023, o ministro Alexandre de Moraes era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e Bolsonaro tem 2 condenações no TSE. Então, ele é ficha suja. Então, não é essa questão da anistia agora, aqui do 8 de janeiro lá. É a questão que ele é ficha suja já no TSE. Então, nem poderia ser candidato, né, Diego? Exatamente, Marcelo. Ele não tem só inelegibilidade decorrente da condenação criminal, que é uma questão constitucional. Ele tem também inelegibilidade declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral em razão daquela reunião que ele teria feito com embaixadores para descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro. Isso também já é um processo transitado em julgado, que não foi contestado por uma ação rescisória ou por qualquer outro tipo de instrumento legal por parte do ex-presidente. Então, ainda que Bolsonaro seja anistiado em relação aos processos da trama golpista, a inelegibilidade dele permanece em razão da decisão do Superior Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, desculpa. Voltando ao caso da esposa, Marcelo, eu peguei um comentário aqui de uma pessoa da nossa audiência que tem uma teoria também, acho que para muito em pé a respeito da fala da ex-primeira-dama. Ela teria repetido uma frase que o próprio Tarcísio disse em uma reunião com empresários aqui em São Paulo, que o Brasil precisava de um novo CEO e esse meu marido, após a vírgula, não seria a opção, não seria o vocativo de quem seria esse novo CEO, mas sim o autor da frase. Ela estaria fazendo referência à necessidade também, que Tarcísio também tem dito, de alternância do governo brasileiro. Então, talvez, examinando por esse lado, possa ter sido uma falha de interpretação naquilo que ela disse, por ela ter inserido tudo entre aspas. Enfim, existe também essa teoria de que ela não estaria incentivando uma candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas, mas sim somente fazendo referência a uma fala do próprio governador, que militaria em favor, aí sim, da candidatura de Flávio Bolsonaro, deixando nas entrelinhas esse apoio que o próprio Tarcísio já manifestou ao filho do ex-presidente Bolsonaro. Então, enfim, pode ser uma questão aí de interpretação, mas que não deixa, como nós estamos repercutindo até agora, de colocar muita pimenta no assunto, de colocar fogo num assunto que já é muito espinhoso e, como eu disse, somente se tornará mais tranquilo sob esse aspecto após o transcurso do prazo para desincompatibilização, porque aí o governador que deixar o mandato concorre, aquele que se mantiver no mandato automaticamente já não estará apto a concorrer às eleições em outubro. É impressionante que na outra eleição sempre se falava numa terceira via, né? E nessa eleição nunca se fala numa terceira via, ou seja, direita e esquerda praticamente com atores aí representados. A gente sabe que de um lado a esquerda já temos, é o presidente Lula, tentativa de reeleição, né? E fica agora a expectativa quem será da direita.